Fala pessoal do Matemática Fácil, tudo certo? Professor Marcos Galvão. Só a aula de hoje é sobre raiz quadrada exata de número natural, beleza? Fica aqui comigo, você vai aprender bem passo a passo, bem tranquilo, tá? Se você tá com a tabuada em dia vai ficar mais fácil ainda, beleza? Então, bora pra aula! Só vamos começar então a raiz quadrada exata de número natural. Eu coloquei um pouquinho da história aqui para a gente não chegar, né, com tudo sem saber nada, beleza? Vou dar uma lida rapidinho. Então, ó, por volta do século XV, né? Fala pessoal, uma correçãozinha aí, por volta do século XVI, certo? Foi em 1525, tá bom? Então, corrigindo aí, isso que dá, professor de matemática e da aula de história. Valeu? Falou! 1500 e pouco. Um matemático alemão, Christoph Rudolph, criou o símbolo, esse símbolo aqui, ó, gente, ó. Vou destacar aqui, ó, ele criou esse símbolo aqui, que nem é a raiz que a gente usa hoje em dia. A gente vai continuar lendo, vocês vão ver, ó. Ele criou esse símbolo, certo? Que se assemelha com a letra R de radix, né, que em latim significa raiz, certo? Então usou a letrinha R para indicar a raiz. Olha lá, então mais tarde René Descartes aperfeiçoou o símbolo para esse aqui que a gente usa hoje em dia, certo? O qual utilizamos até hoje. Então um pouquinho de história para você, né, se situar um pouquinho, que foi no século, depois do século XV que foi criado esse símbolo, beleza, gente? Então tá lá, vamos para a nomenclatura. Pessoal, esse símbolo aqui a gente chama de radicando, certo? Então vou pôr aqui, ó, radicando. Ó, o símbolo da raiz, então, pessoal, então esse símbolo aqui é o símbolo que é raiz quadrada. No caso aqui, quando é raiz quadrada que a gente está vendo, não precisa aqui do índice, tá, gente? Eu vou falar sobre isso. Então isso aqui, ó, é o radical, certo? Esse símbolo aqui, o nome desse símbolo é o radical. Vou escrever aqui, radical, certo? O radical é o símbolo em si, radical. Beleza? Olha lá, radical. Pode ser raiz quadrada ou raiz cúbica, raiz quarta, não importa. Esse símbolo aqui é o radical, certo? Agora, quem está dentro aqui, por exemplo, eu ponho vou pôr até 16 mesmo, pôs 16, certo? Esse número que está aqui dentro é chamado de radicando, tá bom, gente? Radicando. Radicando. Então, qualquer raiz quadrada ou cúbica, ou quarta ou quinta, depois nos outros vídeos a gente vai ver isso certinho. Então, o número que está dentro aí é chamado de radicando, beleza? E esse número aqui, no caso, que não tem nada aqui, gente, nesse espacinho aqui, isso aqui é o índice, tá bom? Índice. No caso aí, quando é raiz quadrada, aqui era para ser 2, né? Mas quando é uma raiz quadrada, o índice aqui já é 2, tá, gente? Então, quando é raiz quadrada, a gente não precisa colocar índice. Índice. Lá. Certo? Então, no caso aí, uma raiz quadrada, o índice é 2. Beleza? Então, tá aí a nomenclatura. E como que a gente calcula, gente? Vamos direto aqui. Então, eu tenho uma raiz quadrada. A gente já sabe, quando a gente fala em raiz quadrada, a gente já sabe que o índice aqui é 2. Então, eu tenho raiz quadrada de 16, gente. Quanto que é raiz quadrada de 16? Agora eu vou explicar bem passo a passo, bem tranquilo. Por isso que eu falei para vocês, se tiver com a tabuada em dia, gente, fica mais fácil. Quando eu pergunto a raiz quadrada de um número, no caso do número natural, né, gente? Eu estou perguntando o seguinte: qual é o número que multiplicado por ele mesmo, olha lá, qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 16, gente? Vamos pensar aí, pensa aí, qual que é o número multiplicado por ele mesmo que dá 16? Pessoal, o número multiplicado por ele mesmo que dá 16 é o 4, certo? Ó, o 4 vezes 4, ó, o 4 vezes 4 dá 16. Depois a gente vai ver raiz quadrada de números inteiros
que vocês vão reparar que o menos 4 vezes menos 4 também dá 16. Mas no caso aqui é raiz quadrada exata de número natural, né, gente? 4 é o número natural. Menos 4 é o número inteiro, racional, real, enfim, tá bom? Então aqui a gente está calculando raiz quadrada exata de número natural. Então quando eu pergunto raiz quadrada de 16 para você, eu estou perguntando qual que é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 16. Esse número é o 4. Certo, gente? É bem tranquilo. Olha lá. Por quê? Né, gente? Porque 4 vezes 4, ó, que é 4 ao quadrado. Eu vou colocar um pouquinho antes aqui para vocês entenderem, ó. Que é 4 ao quadrado, ó. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Ou seja, raiz quadrada de 16 é 4. Se você quiser ter certeza, o que você faz? Você pega aqui o resultado e multiplica por ele mesmo. Deixa eu ver. 4 vezes 4 dá quanto? 16. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Tá bom? Lembrando que a potência é a inversa, né? A operação inversa da radiciação. Tá bom? Vamos pegar outro número aqui. Vou colocar o símbolo aqui. Ó, vamos pegar outro valor. Agora a raiz ficou feinha, né, gente? Fui eu que fiz agora. Raiz quadrada de 25. É bem tranquilo mesmo, tá, gente? Não fica esquentando muito a cabeça, não. Olha lá. Raiz quadrada de 25. Então, deixa eu perguntar para você. Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 25? É o 5, vocês concordam? Ó, coloca aqui o 5. Não precisa fazer isso aqui que eu fiz aqui toda hora, tá bom, gente? Tá? Então, raiz quadrada de 25 é 5, certo? 5 ao quadrado dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5, certo? 5 vezes 5 é 25, raiz quadrada de 25 é 5. Então, você pode pegar outros aqui também, por exemplo. Raiz quadrada. Olha lá, 1. Raiz quadrada de 1, por exemplo. Raiz quadrada de 1. Qual que é o número vezes ele mesmo que dá 1? É o próprio 1. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1, certo? Vou colocar aqui. Vou colocar aí, vou colocando aqui enchendo, gente, ó. Raiz quadrada de 0. 0 é natural, hein, gente, tá? Esse 0 feio aí. Raiz quadrada de 0. Qual que é o número multiplicado por ele mesmo que dá 0? É 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Beleza? Colocando mais aqui. Vou tentar fazer uma raiz mais bonitinha aqui, gente. Ó. Olha lá, agora tá caprichada. Deixa eu ver. Raiz quadrada, por exemplo, de 64, gente. Ó, raiz quadrada de 64. Lembrando que a gente está vendo raiz quadrada de números naturais. Raiz quadrada de 64. Qual que é o número multiplicado por ele mesmo que dá 64? É 8. 8 vezes 8, 64. Certo, gente? Então, por aí vai. Você pode ir treinando. Você pode pegar até calculador, gente. Pegar números maiores. Por exemplo, aqui eu vou pegar um número maior. Olha lá, vou pegar aqui, vou fazer uma raiz um pouquinho mais legalzinho aqui. Aqui, por exemplo. Raiz quadrada de 121. Lá, raiz quadrada 121. É o 11, gente. O 11 vezes 11 é 121. Sabe o que é legal você fazer? Vamos supor, você quer saber a raiz quadrada de um número. Você pega o número e multiplica por ele mesmo. Por exemplo, só dando um exemplo aqui, tá, gente? Você pega o 7 lá na calculadora, ou faz, né? 7 vezes 7. Faz na calculadora. Nossa, que 7 horrível, gente. É 7, tá? Ó, 7 vezes 7, 49. Certo? Então quer dizer o quê? Que raiz quadrada, raiz quadrada 49, olha lá, 49 é 7. Tá bom? Vou apagar tudo isso que ficou muito feio aqui, eu não gosto de coisa mal feita, certo? Então você pode pegar a calculadora, colocando número vezes ele mesmo, pega o 115 vezes 115, 15 vezes 15, tá bom? Por exemplo, tem alguns números que eu ainda lembro de cabeça, né? Por exemplo, aqui é pegar a raiz quadrada, olha lá. Nossa, eu tenho uma dificuldade dessa caneta. 225, gente, ó. 225. Ó. 5 mais horrível, eu sei, gente. É 225, tá? Acredite. Raiz quadrada de 225 é 15. Ou seja, 15 vezes 15, 225. E por aí vai, tá bom, gente? Então é isso. Um vídeo bem curtinho, tá? Vem aqui comigo. Pessoal, então é isso aí. Um começo de raiz quadrada bem tranquilo para vocês entenderem, tá bom? Se vocês quiserem treinar, treina na calculadora lá, pega um número grande, 47 vezes 47,
vai dar um resultado. Aí você coloca a raiz quadrada desses resultados, você vai ver que vai dar aquele número 47. Então você pode treinar aí e tenta treinar as principais raízes quadradas. As principais na verdade não existem, né, gente? Mas tenta treinar até os 200 e pouco, 400, né? Vai brincando, utilize como se fosse uma brincadeira, tá bom? Então, se você gostou, deixa o like aí. Até o próximo vídeo. A gente vai gradativamente, a gente vai evoluindo, vai ficando um pouquinho mais complexo, tá? Mas fica aí comigo. Se gostou, deixa o like. Valeu!